Olá, queridos amigos, estamos nós aqui juntos mais uma vez para dar continuidade a esse trabalho online da nossa querida Fake. Como sempre, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma oração. Pedimos a todos que mentalizem a imagem de Jesus para que nós possamos nos sensibilizar para esta oração. Pai de infinito amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de alegria. Amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, aquele que nos cobre com o seu manto de proteção e de amparo e de amor. Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos envia tanto conhecimento, nos envia tanta proteção e tanto amor. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho e amor trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. Rogamos a todos, e sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrir o nosso trabalho de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos nós aqui então hoje para analisarmos uma parábola de Jesus, uma nova parábola hoje. E é interessante sempre a gente falar um pouco sobre o que é parábola. No livro O Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, no capítulo 6, ele nos esclarece o seguinte: através das parábolas, Jesus orientava ao homem da época e de todas as épocas futuras. E ele orientava o modo do homem dinamizar as suas forças espirituais para chegar no reino de Deus. Então isso é muito importante a gente saber, né? Que cada parábola dinamiza mais um pouco a nossa força espiritual a caminho da casa do Pai. Então vamos à parábola de hoje, que é denominada a parábola da semente. Ela é uma parábola curta, né? Não tem muitos versículos, é de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Nós vamos ler a parábola. O reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra, de forma autônoma, frutifica. Primeiro o ramo, depois a espiga e depois o grão cheio da espiga. E quando o fruto der, imediatamente ele envia a foice, porque chegou a hora da ceifa. Então nós vamos analisar essa parábola frase por frase, para melhor a gente trabalhar o que significa cada palavra do nosso querido Mestre Jesus. Ele diz: o reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Primeiramente, nós devemos considerar que Jesus trouxe um novo conceito do reino de Deus. Ele afirma que o reino de Deus não está nem aqui nem ali, mas está entre nós, dentro de nós. Ele comparou esse reino a um tesouro escondido num campo
Ele já comparou a uma pérola de grande valor. Ele já comparou esse reino de Deus a um grão de mostarda. E nesta parábola, ele compara com um homem que lança semente sobre a terra. Com isso, nós entendemos que para acessarmos o reino de Deus, é necessário, então, muito trabalho, muito esforço, isto é, o mesmo esforço que caracteriza o homem do campo quando ele semeia a terra, depois, em seguida, para ele colher os seus frutos. Se nós nos colocarmos no lugar desse lavrador, nós vamos entender que a semente que Jesus nos deixou foi a semente do seu Evangelho que ele deixou no nosso coração. E que nós temos que fazer essa semente frutificar da melhor forma possível. Pois Ramatiz nos esclarece também que o Evangelho de Jesus é um tratado perfeito de bem viver, que ele pode orientar em qualquer época, qualquer tipo humano, em qualquer longitude terrestre ou astronômica. Ele proporciona, veja que beleza, uma transmutação consciente evangélica, onde o homem termina vivendo a sua melhor experiência com Deus. Então o homem lança sua semente na terra, mas a gente se pergunta em que terra ele vai deitar uma semente tão preciosa. Entendemos que na nossa terra, dentro de nós, na terra que nos foi dada por Deus, onde fomos convidados a plantar, a cultivar e a colher os frutos desse plantio. E como expressão dessa primeira terra, nós podemos considerar o quê? O nosso lar. O nosso lar é a nossa primeira terra, a nossa família, onde nós entramos em contato pela primeira vez nesta reencarnação com quem? Com o outro, com aquele que pertence à nossa família, com o próximo, mais próximo de nós. E esse outro é quem vai fornecer os elementos predisponentes para desenvolvermos essa semente. Tomemos como exemplo a natureza, que tanto nos ensina e que Jesus, com as suas parábolas, para melhor nós compreendermos as suas palavras, ele se utiliza muito da natureza. A semente, ela possui elementos que são emergentes, isto é, que emergem dela, e elementos predisponentes, isto é, elementos que estão previamente dispostos para ajudá-la a crescer. Então, pegando como exemplo a semente de um carvalho, se você pegar essa semente e deixar sobre sua mesa, não vai acontecer nada. Mas, se você plantá-la, você vai se dar conta que nessa semente existem os elementos emergentes, isto é, toda a essência do carvalho está na semente. O carvalho está na semente. Mas, para ela desenvolver, Deus, na sua infinita sabedoria, lhe deu os elementos predisponentes, que são os elementos do planeta Terra, isto é, o ar, a água, o sol e a terra. Então, esses são os elementos predisponentes para essa semente crescer. Ela tem que ser plantada, terra, ela tem que receber água, a sua terra tem que estar aerada e ela tem que receber o calor do sol. Né?
Então, isso é muito bonito a gente se dar conta dessa analogia, né? O homem, ele tem a semente divina dentro dele? Sim. Todos nós temos o mesmo potencial, todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus. Mas quando nós reencarnamos aqui na Terra, sim, nós precisamos dos elementos predisponentes para nos desenvolvermos. E esse elemento é o outro. É muito importante para nós, para a nossa evolução, o outro. Que outro? O outro que está mais próximo de nós. Portanto, considerando o nosso lar, a nossa primeira terra, onde nós vamos começar a desenvolver a semente que temos em nosso coração, que seja entendido o quanto este outro é importante para nós. Sim, porque nós somos uns adubos dos outros. Nós vamos nos desenvolver com o outro e o outro também vai se desenvolver conosco. Então, essa é a beleza da relação humana. Então, é nessa família que vão crescer as nossas virtudes, é na família que nós vamos aprender a combater os nossos vícios, isto é, vamos aprender a evoluir na família. Da mesma forma, à medida que vamos crescendo, nós temos também o ambiente da escola, o ambiente do trabalho, depois o ambiente da casa espírita ou da igreja, ou de onde quer que eu vá. Então, nesses ambientes, nós encontramos os outros que vão realmente nos ajudar a evoluir, a fazer essa semente frutificar. Então, nós refletimos também que quando Jesus usou como exemplo a semente, entendemos que como o crescimento da semente é feito pouco a pouco, gradualmente, não é de repente que a nossa evolução também vai acontecer. Ela é feita também pouco a pouco, de pequenos gestos, de pequenas atitudes, de pequenas palavras, de pequenos carinhos, né? Então, tudo isso com o nosso próximo e essa troca é que vai fazer com que a gente frutifique a nossa semente. Mas isso tudo feito com muito esforço e com muita disciplina. A disciplina do cotidiano, para a gente começar e continuar e manter a construção do reino de Deus em nós. Como é que a gente vai alicerçar essa construção? Nós nos perguntamos isso, né? Como alicerçar essa construção para ela ficar forte? Bem, a doutrina espírita, ela nos recomenda o estudo do Evangelho, o estudo do Pentateuco de Kardec, o estudo dos livros de Ramatiz, o estudo dos livros de Chico Xavier com Emmanuel, de Divaldo com Joana de Ângeles, enfim, estudar, estudar e estudar. Com disciplina, disciplina e disciplina, né? Isto é, tudo vem junto com muito amor, com muito esforço e com muita disciplina. Nós não podemos nos iludir que com gestos, digamos assim, ritualísticos, né, com a oração mecânica, a gente vai construir o reino de Deus em nós. Não vamos, não. Ele não vem de graça, mas ele vem com muito trabalho. E esse trabalho, é bom que a gente lembre, é um trabalho individual e intransferível. Eu não posso construir o reino de Deus para o meu irmão que está do meu lado. Eu posso sim construir o meu, trabalhar o meu e ele trabalhar o dele. Então, cada um é responsável pelo seu trabalho. E Deus
respeitando o livre-arbítrio de cada um, acompanha esse trabalho, mas o Espiritismo sempre nos lembra: a colheita é obrigatória, a semeadura é livre. Então você está livre para semear o que você quiser, mas o que você semeia, você vai ter que colher. Então, por isso temos que prestar muita atenção que sementes nós estamos jogando no nosso coração. Continuando, a parábola nos diz: durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. É estranha a palavra. O homem não sabe como é que essa semente cresce. E é noite e dia. Então nós entendemos com isso que Jesus nos alerta que o nosso trabalho na construção do reino de Deus acontece noite e dia, isto é, 24 horas. Né? Significa que nós trabalhamos de dia, mas também trabalhamos durante a noite enquanto dormimos. Portanto, é muito importante nós valorizarmos as nossas horas de sono. E já é tempo para a gente entender que nós devemos nos preparar para dormir. Preparar adequadamente, de forma a nós tornarmos essas horas, as horas do nosso sono, ela seja preciosa para a nossa evolução. O que nos ajuda a entender isso, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, na questão 401. Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, se afrouxam os laços que o prendem ao corpo e então se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então veja bem que enquanto a gente dorme, a gente está em contato com os outros espíritos. Estamos ativos, né? Como ele diz, durante o sono o que repousa é só o nosso corpo. Mas o nosso espírito não, ele está em trabalho constante, ele não para. E na pergunta 402 do Livro dos Espíritos, Kardec diz: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta vem: sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Veja que interessante, a gente está muito mais esperto, né, enquanto a gente está dormindo, quanto espírito, do que quando a gente está acordado. O espírito lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Então isso é muito interessante. É bom realmente a gente ficar muito atenta a isso. E depende da nossa vibração energética para nós atrairmos bons ou maus espíritos. Daí a importância de nós nos prepararmos bem para dormir, né? Para a gente fazer uma oração, de forma a gente dormir em paz, tranquilo, para quando o nosso espírito se afasta do corpo físico, nós podemos aprender muito, podemos encontrar espíritos boníssimos que vão nos ajudar, às vezes até a resolução de problemas que nós não sabemos como fazer. Mas para isso, nós temos que preparar, sim, a nossa noite de sono, sem esquecer o quanto isso é importante, porque 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo.
Então, atenção, tira a televisão do quarto, né? Não fica dormindo ou pegar no sono enquanto você está vendo um filme, e um filme muitas vezes de ação, muito barulho. Coloque uma música suave, né? Prepare, tome um banho bem gostoso, né? Um chá, né? Prepare o seu sono. Isso é muito importante, porque durante o sono, ou mesmo nosso sonho, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, né? E a parábola, ela continua dizendo que não nos damos conta e a semente germina, a semente se alonga sem que o homem se dá conta disso. Com isso, o que nós entendemos? Que a nossa evolução também ela vai acontecendo pouco a pouco. E nós recebemos uma ajuda inestimável, né? Seja dos encarnados, seja dos desencarnados, espíritos de luz estão sempre prontos para nos ajudar. O nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual. Mas um dia, e a gente não se dá muito conta disso, mas um dia, quando a gente faz um exame de consciência, ou numa ocasião que nos chama a atenção, a gente se dá conta que sim, evoluímos, sim. A gente não está agindo mais da mesma forma desequilibrada como agimos 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou às vezes 5 anos atrás. Nossa, eu vejo assim, que resposta eu dei a essa situação? Muito bem, já evolui um pouco. E assim, a gente evolui sem se dar conta, é pouco a pouco, é passo a passo, né? Então, é interessante a gente estar consciente também que à medida que a gente vai evoluindo, a nossa alegria, a nossa felicidade, isso vai refletir também na alegria e na felicidade do outro que está conosco, né? E nós temos, sim, a obrigação, o dever de lutarmos para viver bem e distribuir esse bem-estar àqueles que estão à nossa volta, né? Então, é no silêncio do tempo que nós vamos nos transformando como a semente, sem saber como. Na frase seguinte, Jesus esclarece que a terra, de forma autônoma, ela frutifica. Pegando novamente o exemplo da natureza, nós sabemos que se uma semente é de maçã, pela autonomia das leis de Deus, o fruto que vai nascer é o de uma maçã, né? Isto é o que nós semeamos, colhemos depois. Então, por quê? Porque a natureza segue essa lei de autonomia, essa lei de Deus. Da mesma forma, nós, os homens, a semente que nós plantarmos dentro de nós, dentro da nossa terra, é o que nós vamos colher mais tarde. Isto é, lei de Deus, ela não muda, é a lei de causa e efeito. Ela não muda. O que muda, muitas vezes, é a nossa compreensão em relação a essa lei. Porque à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos compreendendo mais profundamente a lei de causa e efeito, né? Logo, essa frase falando de autonomia, né, ela nos leva também à máxima de Jesus, preste atenção, porque a cada um será dado segundo suas obras, né? E Jesus diz que a semente frutifica primeiro o ramo, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Com isso, nós entendemos que há um tempo específico para cada fase da frutificação. E há uma ordem quando isso acontece. Isto é, o grão, ele não vem antes da espiga. E a espiga não vem antes do ramo. Há uma ordem na natureza, né? E dessa forma, se nós trouxermos isso para a nossa evolução na conquista do reino de Deus,
nós compreendemos que isto também acontece conosco, a nossa evolução, de forma processual. Isto é, etapa por etapa. E cada etapa levando o tempo necessário de amadurecimento. Então, por exemplo, a virtude da paciência, a virtude da tolerância, ela não é conquistada de repente. Não é de um dia para o outro. Nós temos que ter paciência conosco, nós não podemos ser ansiosos. Demora, leva um tempo. E muitas vezes, quando a gente pensa que já conquistou, aí vem a vida e nos prova por uma situação qualquer que realmente eu não tenho toda a tolerância que eu imaginei que tivesse. Então, por quê? Porque sim, é feito passo a passo, encarnação por encarnação. Muitas vezes a literatura espírita nos diz que nós levamos várias encarnações para a conquista de uma virtude, né? Mas sabemos que pela lei da evolução, ou nós caminhamos para frente, evoluímos, ou estagnamos, mas jamais retroagimos, né? Exatamente por causa dessa lei de evolução de Deus, que diz que no universo tudo evolui. Portanto, nós não devemos nos frustrar quando a gente não alcança o que a gente deseja no tempo que a gente quer. Nos tempos acelerados de hoje, onde a ansiedade é companheira de muita gente, onde os transtornos e as síndromes, né, se fazem presentes em função de uma expectativa nossa impossível de ser atingida, é muito comum a gente encontrar o sofrimento de mãos dadas aí com muitas patologias físicas, assim como patologias psíquicas também. Então temos que tomar muito cuidado com a ansiedade, com as expectativas que nós criamos, com as metas que nós estabelecemos para a nossa vida. Jesus, nessa parábola também, nos convida a entender esse processo de conquistar o reino de Deus, nos dando a certeza que nós devemos fazer a nossa parte. Aquilo que nos é possível com os talentos que recebemos de Deus. E com certeza Deus fará a parte dele com a sua infinita sabedoria, justiça e misericórdia. E para finalizar a parábola, nós temos a frase que diz que quando o fruto der, imediatamente ele envia a foice, porque chegou a ceifa. Parece uma coisa meio agressiva, né? Envia a foice. Mas sim, na natureza, vamos pensar, o fruto não é para ele ficar na árvore, é para ele ser colhido e doado para alguém se alimentar. E para quê? Para quando se alimentar com esse fruto também tem sementes. Essas sementes também serão plantadas na terra e darão outras árvores e outros frutos num modo contínuo de evolução. Isso é muito bonito, né? Assim sendo, Jesus nos faz um convite para, no momento em que nós conseguirmos, por exemplo, colher a tolerância em nossas vidas, o benefício dessa conquista é ofertá-lo também a todas as pessoas que estão em nossa volta e fazer com que cada um se sinta tolerado e comece a perceber o que é a tolerância. Então, o nosso fruto tem que ser colhido, sim, cortado e distribuído, né? E essa é a beleza do processo da semeadura para se chegar à colheita e novamente outras sementes, semear e frutificar. Essa é a beleza do processo. E Emmanuel, lindamente,
Ele nos diz no livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: se você deixou, por devoção a Jesus, os laços que prendiam você às zonas inferiores da vida, lembra que, para a sua felicidade, você recebeu do alto a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Isso é muito bonito, né? Quando você resolve sair dessa zona inferior da vida, você aí pode ajudar, você recebe isso de Deus, a honra de ajudar. É uma honra poder ajudar, né? A prerrogativa de entender, sim, temos que entender o que estamos fazendo e como funciona a nossa evolução e a do outro. E a glória de servir, servir a Deus, servir a Jesus. Isso é uma beleza. Realmente, Emmanuel estava muito inspirado quando ele disse essas palavras. Portanto, a implantação do reino de Deus na Terra só se fará quando desaparecer o egoísmo também dos nossos corações, reconhecendo, sim, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, portanto, somos irmãos. E aí, como irmãos, amando-nos, amparando-nos mutuamente. Pregar o reino de Deus é, portanto, exemplificação e vivência. É através do exemplo, é através da vivência que nós pregamos esse reino de Deus. Muito mais do que palavras que não têm emoção, que não vibram, que não têm calor. Amemos, ajudemos, servimos, sem distinção, e pratiquemos o bem com todas as nossas energias. E aí nós estaremos colaborando decisivamente para a implantação do reino de Deus entre os homens. E então, encerramos a análise da parábola da semente, rogando a Jesus com seu amor, que Ele abençoe sempre cada semente plantada por Ele em nossa terra íntima e que os frutos sejam doados caridosamente, misericordiamente para o próximo, seguindo a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações. E agora, para finalizar, vamos à nossa oração. Pai de tanto amor, Pai misericordioso, Jesus, governador espiritual da nossa querida terra, aquele que nos ampara, aquele que nos acolhe, aquele que nos ama. Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos protege tanto. Amado irmão José, mentor da nossa querida Feita, amadas falanges espirituais, que sempre trabalham junto a nós com tanto amor, com tanto carinho. Juntos, louvando a Deus em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos. Agradecemos pelos bons fluidos que estão sendo jorrados sobre nós e rogamos que eles se expandam pela nossa cidade que tanto necessita, pelo nosso país, por todo o planeta Terra e seu orbe, e que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido, iluminado e curado. Assim, felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje dando juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos,
Estamos aqui no final do nosso trabalho. Agradecemos muito a atenção e a paciência de vocês. E até breve no próximo encontro.